Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão de marketing, tomando um cafezinho com marketing aqui com vocês, né? Bom dia, sejam bem-vindos! Democracia ou doutrinação, marketing por trás da folia. Sim, vou reagir ao carnaval por uma questão de persuasão, comunicação, que você tem que entender como é que funciona esse jogo. Bom dia, dentro da sua liderança, tanto corporativa como pessoal. O que acontece? Nesse feriado, eu postei um carrossel de material ali, falando da persuasão, de como que a mídia manipula a sociedade, né? Isso dentro da comunicação corporativa se chama, dentro da teoria da comunicação, se chama agenda setting. Existe, as leis, está tudo relacionado com as leis da persuasão, existem muitos livros sobre isso, o poder da influência. Então, é óbvio que as marcas têm que usar para o seu bem, né? Afinal de contas, é importante você conhecer, saber que a marca que quer manipular, ela trata de espetáculos, mas a marca que quer dar liberdade aos seus consumidores e prosperar a longo tempo, de uma forma com liderança mesmo, e não com imposições, ela trabalha pela identidade. É justamente essa identidade que nós chamamos de posicionamento e de brand. A conta é muito mais lucrativa quando a longo prazo as marcas elas trabalham em cima de identidade e não de shows, de espetáculos, enfim, que influenciam os outros, seja ao qual custo for. A questão do carnaval tem sim um custo muito alto em termos de alma, porque limpa o terreno aí de uma sociedade para plantar de fato novas ideologias. É um exemplo clássico de tudo que eu venho falando aqui, de como que a mídia ela manipula a sociedade no sentido de plantar naquele exato momento novas ideologias. Então, não que a livre expressão, não que as opiniões tenham que ser podadas, mas nós temos a responsabilidade, e aqui casa e conecta com o que eu venho falando nas últimas transmissões, enquanto liderança, a autorresponsabilidade, nós temos que ter a autogovernança e também o autoconhecimento de realmente saber o que convém, o que não nos convém. E aí nessa brincadeira eu te desafio, eu venho desafiando você a sair da Matrix, a ter aí o seu autocontrole nas mãos sobre como prosperar neste mercado e nessa sociedade que você piscou o olho, você está dentro da matriz, moldado aí a tendências e a consequências impostas por uma grande vontade que por vezes não é a sua. Então, algumas pessoas me perguntam, eu botei inclusive uma caixinha aí nos meus últimos stories, você sai da Matrix? Você consegue sair da Matrix? E a pergunta que eu recebi em inbox de muitos neste feriado foi, como sair da Matrix? Né? E sair da Matrix sim tem a ver primeiro com autoconhecimento, segundo com autorresponsabilidade e terceiro então com autogovernança. Nós vamos aprofundar nisso mais adiante, mas para que eu possa ganhar dinheiro enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto marca, também liderando o mercado, tem a ver com eu refletir sobre quem de fato eu sou, é o meu posicionamento, e trabalhar isso diante do mercado, mostrar para o mercado a minha essência, os meus valores, o meu posicionamento, é a minha identidade, a minha cultura organizacional. Isso faz com que algo que poderia ser apenas um conceito ou uma filosofia se transforme em uma pedra, uma rocha, que é o terreno do meu negócio, é a solidez do meu negócio e não me abala. A questão é que as empresas não sabem como colocar isso na prática, ou seja, primeiro eu tenho que alinhar, depois eu tenho que alinhar com estratégia geral, depois pensar em estratégias táticas e operacionais para fazer de fato isso acontecer. Na questão do carnaval ali, nós tivemos um problema muito grave que está relacionado à entrega de milhões de reais, dinheiro público, às 12 escolas de samba. E se a gente tem dinheiro público envolvido, a gente tem que ter imparcialidade sobre as pessoas que estão, não que são, mas que estão governantes. Ora, se eu sou jornalista e eu faço uma promessa lá de que eu vou produzir notícias imparciais, quando assim eu trabalho num veículo editorial, não quando eu sou colunista, mas quando eu trabalho na produção de notícia,
eu tenho que ter uma certa imparcialidade, por mais que nós sabemos que a imparcialidade perfeita ela não existe, eu tenho que me esforçar o máximo para assim a cumprir. E um governante, ele tem que ter interesses públicos, a todos, a sociedade, contemplando a toda a sociedade, não uma parte dela. Então, quando tenho dinheiro público, eu tenho uma ilegalidade quando eu manifesto de um lado ou de outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho ali, em nome da liberdade de expressão, em nome de uma suposta democracia, eu tenho ali um ataque a uma parcela gigante da população, que no caso é cristã. E aí eu tenho um povo, uma parte da sociedade que trabalha em cima de revoltas, em cima de revoluções, buscando em tese um equilíbrio sobre direitos humanos, quando na verdade essa mesma parte está atacando uma sociedade em que também tem uma outra parte da sociedade que também tem seus direitos ali apresentados de uma forma muito cruel, muito ruim. Então nós temos ali abuso de poder, abuso econômico, nós tivemos sim uma série de ilegalidades, sem contar na questão que nós estamos em ano eleitoral, então não pode se fazer propaganda eleitoral antecipada, e é de fato o que aconteceu, E como é que essas pessoas, essas lideranças vão justificar? É uma democracia, é uma liberdade de expressão, é uma liberdade cultural, um evento que mostra a cultura, que reflete a cultura do nosso Brasil, porém na prática não é isso que acontece. Na prática é um evento utilizado para manipular a sociedade, perfeito para fazer o tal do Agenda 7 acontecer, ou seja, limpar o terreno para construir uma nova ideologia, para construir novas formas de a sociedade encarar e ver aquilo que interessa a quem está em cima neste poder, Então é um evento de manipulação de massas, sim. Posso me beneficiar, Aline, eu devo odiar o carnaval por causa disso? Não. Embora eu, Aline, saiba dos conceitos da história, do que está por trás do carnaval, das consequências, tanto espirituais quanto da alma, quanto do corpo, cada um é livre para aproveitar essa folia, esse período como bem quiser. Não é sobre isso. É sobre realmente o fato de a gente entender o que tem por trás desse jogo todo, o que tem por trás desse espetáculo todo. Então, você já percebeu que a comunicação que manipula sim foca no espetáculo, enquanto que a comunicação que liberta, ela foca sim na identidade. Você pode ter os mesmos resultados, mas utilizando esses conceitos da teoria da comunicação, que é o Agenda 7, que são os gatilhos mentais, os gatilhos de persuasão, as técnicas de vendas, para construir identidade, para deixar na sociedade um legado de proposta de valor, de servir, de vender em cima disso. Isso dá muito certo, isso é o que mais faz as empresas prosperarem, você como pessoa, você como negócio. Leva tempo? Leva esforço? Leva, mas afinal de contas, trabalhar com humanidade, trabalhar com servir, trabalhar com o tal do Ikigai, que é a nossa paixão, nossa missão, nosso propósito de verdade, é muito mais gratificante, é muito mais, a energia flui mais, é muito mais gostoso, é muito mais próspero, você tem equipe mais engajada, você tem clientes mais fiéis, porque é uma energia genuína, é uma conexão genuína com o mercado. O que a gente viu neste carnaval não foi apenas uma festa, mas foi sim uma aula de como desconstruir este terreno de uma nação. É óbvio que para manipular a massa de uma forma muito rápida, a energia, o esforço, o poder, o abuso, eles são embutidos para que os processos sejam acelerados, Afinal de contas, faltam poucos meses para as eleições. E aí a gente tem um problema muito sério, como eu já citei, 12 milhões de dinheiro público, abuso de poder econômico, erguendo-se paredes de pura propaganda. Isso é muito sério. E o pretexto é a livre expressão, o cuidado. E aqui que entra a minha provocação no último final de semana, quando eu te convidei a sair da Matrix através da autogovernança, através da autorresponsabilidade, bom dia, através da autoliderança. Alguns me mandaram no direct, mas como sair da Matrix? A Matrix é justamente essa manipulação da massa. Quando alguns dizem, em nome da livre expressão, aqui você tem um carnaval, mas no fundo, por trás, tem uma intolerância religiosa e tem todos esses abusos de poderes que eu acabei de citar, ilegais, inclusive, como eu acabei de dizer,
você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que olhar todos os lados, você tem que ler tudo, né? Você tem que consumir informação de fato, mas sempre calcado no seu autoconhecimento sobre quem eu sou. Será que isso me convém? O que dói? O que tem estranho aqui? Vai investigar. Não vai aí fazer folias como se não tivesse amanhã, sem entender o que tem por trás desse jogo, porque senão, se você faz isso, você vai ser manipulado, tá? As marcas, elas podem usar esses conceitos de teoria, sim, para ganhar dinheiro, mas desde que seja com propósito, porque a longo prazo cansa muito, a longo prazo não sustenta eu trabalhar em cima de poder, de abuso de poder, tá? Quando o espetáculo, ele tenta ridicularizar o sagrado, quando ele não está só se divertindo, né? Ali não foi uma folia por diversão, ali foi uma folia por ataque e propaganda eleitoral antecipada. Ele está tentando apagar você. Por quê? Porque ele está te manipulando. Você para se tornar um manobrável, né? Então, é um evento perfeito para manobrar a sociedade, tirando os focos, as luzes de problemas muito mais reais, como, por exemplo, desvio de recursos públicos, enfim, coisas que você já sabe que não cabe aqui nem citar. Tirando você dessa autorresponsabilidade. Então percebe, sair da Matrix é ter autorresponsabilidade, é ter autogovernança, é ter autoliderança e gestão sobre aquilo que te convém. Se você sabe o que te convém, você sabe o que está certo, o que está errado. O projeto de vida de um negócio, o projeto de vida de você, da sua liderança como pessoa, ou nesse caso da nação, ele não pode ser fixo na mentira. Nenhuma marca se constrói na mentira e nenhuma identidade pessoal que brilhe se constrói na mentira. Ele precisa, esse projeto de vida, ser a reavaliação constante da verdade. E aqui está o ponto crucial para você não viver na Matrix, como eu te convido a fazer todos os dias e ainda de quebra ganhar dinheiro. Não deixe a sua antena, que é aquela que vai fazer você captar as coisas boas para transbordar na sua vida, ser captada por barulhos de abuso. E logo, se você fizer isso, como eu sempre digo, você não consegue se edificar sobre uma rocha, a rocha da prosperidade. Dito tudo isso, espero que você tenha essas reflexões aí com você sobre o que a gente vem tratando dos pilares básicos de uma comunicação assertiva, corporativa, que influencia seu cliente interno a trabalhar mais, com mais prosperidade, vestindo a camiseta do seu negócio e fazendo você vender mais, que são os pilares da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, da autogovernança. Vê se faz sentido para você, comenta por aí se faz, se não faz. O importante é a gente saber que essas teorias, que eu já comecei tratando delas embasado na estrutura dos 3 As, que já são métodos acadêmicos, eu falei isso na minha transmissão anterior. Saiba que autoconhecimento é olhar para dentro, é construir o seu terreno de posicionamento mercadológico ou de pessoa, é o diagnóstico da sua marca quando a gente fala em negócios, é ele que vai ditar aquilo que é certo, o que é errado e aquilo que vai fazer as pessoas se fidelizarem a ti. Se o cliente ele não sabe qual é a essência dele, qualquer campanha, que a gente chama de parede, nossa casa 360 de gestão e marketing, será frágil. A autorresponsabilidade, que é outro pilar que eu deixo claro aqui para você sair dessa matrix, é definir as prioridades de agir. Então, a autorresponsabilidade é o nosso coração, nosso lar da gestão de negócios e também enquanto pessoas que não têm autorresponsabilidade, que não colocam em ação todo esse conhecimento, elas não brilham, elas não têm posicionamento, e para as marcas é a mesma coisa. Então, é a transição do que eu quero vender mais para eu vou estruturar o meu processo comercial, né? No caso aqui do carnaval, é autorresponsabilidade de eu entender, isso aqui não tá certo, isso aqui não convém, isso aqui é um show, um espetáculo que tá influenciando as pessoas e eu tenho que ter autorresponsabilidade de não compactuar com isso, né? Imagina você aí, tá numa cena de crime, nem vai, se você desconfia que tem uma cena de crime, nem vai, porque se você ficar sabendo, você não denuncia, você é cúmplice, é mais ou menos isso. Carnaval é uma folia hoje, um evento, infelizmente já há alguns anos, e esse ano foi pior do que todos que eu já vi, trabalhado em cima cheio de ilegalidades. Compactuar com isso não é legal, não é próspero, não é divino, não é espiritual, né? E por fim, o pilar para você sair da Matrix e fazer dinheiro é autodisciplina. Autodisciplina é o plano de ação, a autogovernança, eu também chamo de autogovernança, né? Mas é autodisciplina, na verdade, que é a nossa antena, esse radar sobre aquilo que eu tenho que fazer, porque eu já sei quem eu sou, sobre aquilo que eu montei de estratégia, então eu já tenho autorresponsabilidade sobre o que eu tenho que fazer
e fazer. Autodisciplina. Não adianta eu ter a melhor IA, o melhor tráfego pago, a melhor estratégia, o melhor funil de vendas, se eu não tenho periodicidade e constância. Marketing se faz sobre periodicidade e constância. E você, na sua vida, também tem que construir o seu legado em cima de autoridade, acima de periodicidade e constância. É fazer todos os dias um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, com amor, com disciplina, com consciência e com presença. Esse é o segredo para você sair da Matrix e prosperar, independente do que a mídia faz com você ou não, tá? Os objetivos finais para a gente encerrar essa live de hoje é você ter aí uma comunicação assertiva, que é a lâmpada do seu negócio, ideias e criatividade. É você ter uma campanhas de escala, né, que são os seus foguetes, a sua execução, o seu lançamento. É você ter o design estratégico, que é o planejamento, é o lápis, né, do seu trabalho, do seu dia a dia. Você ter os dados, a gestão de dados, a inteligência artificial acelerando os processos, que é o monitor, é a tecnologia envolvida, sim, tem que ter. E você ter, por fim, um branding consolidado, que no final das contas é sobre isso que a gente está falando na transmissão de hoje. Um branding consolidado, que é a validação social do seu produto e do seu serviço. Mas uma validação social não por espetáculo, não por poder, não por abuso de poder, mas uma validação social genuína em cima de proposta de valor, porque ela permanece depois que o dinheiro acaba. Não tem crise nenhuma que abala o brand consolidado em cima de proposta real de valor e não de poder. Esse poder que foi utilizado ali para influenciar a massa através do carnaval, ali na frente ele se desestrutura, ele se corrói. Não sei quantos anos você vai levar, espero eu poder assistir isso, mas você com certeza vai ver essa estrutura se desvair, se desmanchar, porque não é sólido, tá? É essa mensagem que eu quero trazer para você e eu desejo do fundo do coração que faça sentido nas suas reflexões sobre o seu dia a dia, das suas marcas, tá? Da sua liderança, seja pessoal ou seja de negócios. Tenha uma excepcional semana pós-carnaval e vamos prosperar. Até mais, fica comigo aí, compartilha, curte, comenta e me pergunta caso você tenha algum interesse ou alguma reflexão a mais em relação a tudo isso. Até mais, faça um excepcional dia!